Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro nosso, aos alunos do terceiro ano especialmente, de Sociologia, referente ao capítulo 13 do livro que vocês têm na casa de vocês. Então vamos dar continuidade aí com o conteúdo Sociedade e Espaço Urbano. Capítulo 13, nós já vimos o 11 e 12, agora vamos dar continuidade desde os nossos encontros presenciais até nossas aulas remotas. Lembrando que no final desse vídeo, chega até ele, que tem as questões que nós iremos exercitar o conhecimento e eu precisarei para vocês anexar como forma de exercício e atividade, tá certo? Falando sobre o conteúdo propriamente dito, preciso lembrar vocês que esse conteúdo, vocês já viram ele sob a perspectiva geográfica, é óbvio, desde o nono ano, não é novidade para ninguém, para vocês. Com certeza vocês já estudaram algo sobre o que é cidade, formas de modificação dos espaços naturais vegetativos em espaços urbanos, né? O estudo de hierarquia das cidades, sobre industrialização, urbanização no Brasil, metrópoles nacionais, metrópoles mundiais. Então, todos esses problemas, que envolve os espaços urbanos, ou seja, das cidades brasileiras e mundiais, com todas as suas problemáticas, vocês já devem ter visto em geografia. Só que agora nós iremos voltar a um olhar sociológico, reflexivo, mais apurado acerca deles. E o primeiro é sobre o que é o fenômeno urbano. O fenômeno urbano, ele surgiu devido às mudanças. Ele surgiu dos meios de produção. Então, o homem vivia no campo da agricultura, pecuária e pesca, e na troca e na comercialização do excedente produzido no campo, e surgiram as indústrias em torno de 1888 em Londres, na Inglaterra. Depois essas indústrias se expandiram e o homem largou o campo, o nosso conhecido fenômeno êxodo rural, para trabalhar no entorno, e surgiram as nossas cidades com todos os problemas que nós temos notícias, como inchaço das cidades, problemas de habitação, moradia que não dava para morar todos, problemas de desemprego, criminalidade, problemas de saneamento básico, problemas de violência urbana, inúmeros outros problemas sociais, problemas ambientais que surgem nesse fenômeno urbano de passagem das populações rurais para as urbanas. E, obviamente, alterou comportamentos, as interações sociais e a busca pelo poder, pelo status, elas foram se intensificando e redefiniram as trocas culturais e estratégicas nesse fenômeno, O fenômeno urbano, com ele também surge o sentido, a vontade de qualidade de vida dos seres humanos. O ser humano saiu do campo para a cidade para quê? Em busca de qualidade de vida. E aí surge o conceito de desenvolvimento urbano. O que é desenvolvimento urbano? Mais que apenas desenvolvimento econômico e mais do que o crescimento da cidade. Desenvolvimento urbano é a conquista de melhor qualidade de vida e justiça social. Então, desenvolvimento urbano é outro conceito trabalhado aí em sociologia muito importante. Mas nós sabemos que neste processo das nossas cidades brasileiras existem aí uma relação de ordem estabelecida e conflito, Então, vamos ver alguns desses pontos sobre a ordem e conflito do nosso desenvolvimento urbano. As cidades surgem como resultado de transformações sociais abrangentes, como eu falei, novos modos de vida e conflitos urbanos inéditos na história da humanidade. Outro ponto, as novas relações sociais geraram conflitos de interesses, classe dominante e restante da população observada no espaço urbano. E último ponto, a cidade contemporânea representa um fenômeno historicamente novo, que por vezes é traduzido em novos conceitos como metrópole, megalópole. E aí nós temos, acerca dessas problemáticas, os estudos muito importantes, que são os estudos antropológicos do George Simmel, um alemão que é considerado um dos primeiros intelectuais a sistematizar e conceituar a cidade, o fenômeno urbano. É considerado um dos pais da sociologia urbana. O que é sociologia urbana? É o ramo da ciência da sociologia que estuda os aspectos do desenvolvimento urbano, Nós já vimos aqui a sociologia
em alguns capítulos que nós estudamos o que é cultura, né, que é o ramo, a ciência que estuda a cultura da sociologia, é o que é a etnografia. Então nós temos ramos, né, sobre o estudo da política, que estuda várias formas. Nesse aspecto, a sociologia urbana ela compreende que, para os pensadores dessa corrente, a cidade só poderia ser compreendida como espaços produzidos pelos conflitos inerentes às contradições básicas do capitalismo, não só por processos ecológicos análogos aos processos de seleção, ocupação e substituição de populações em ecossistemas naturais. Então, para os geógrafos, né, talvez voltar a olhar muito para a perspectiva natural dos ecossistemas, né, dos processos ecológicos, seja o mais importante. Para a sociologia urbana, não. Nós teremos que olhar realmente uns conflitos, né, das favelas, das populações vulneráveis, e aí que elas têm com os detentores do poder, com os bairros que possuem os equipamentos urbanos mais adequados para eles viverem, como escola, posto de saúde, asfalto, de abastecimento de água, coisa que nas favelas algumas não possuem, né? Então a sociologia urbana vai olhar isso. É um ramo da ciência da sociologia que é o estudo urbano, pronto. Como, por exemplo, a climatologia. O que é a climatologia? É o ramo da ciência geográfica que estuda o clima. Então a sociologia urbana, né, estuda isso. Parece ser óbvio, mas isso pode gerar um conflito e ser muito difícil nas questões do Enem lá na frente. Outro aspecto importante é dentro da urbanização, né, do urbano, desenvolvimento urbano, é a cultura do medo. Já que o desenvolvimento urbano tem a ver com a busca da qualidade de vida, em contrapartida, o crescimento e o inchaço das cidades e o crescimento das violências, né, da criminalidade, surgiu aí a cultura do medo, que a gente não pode deixar de fora, que já se apresentou em algumas questões do Enem. A difusão, né, do medo está ligada não apenas ao crescimento real da criminalidade, assaltos, homicídios e sequestros, mas também a fatores subjetivos, como a dramaticidade de eventos violentos relatados pela mídia, né, pelos telejornais. 78% dos cidadãos brasileiros, especialmente que vivem nas grandes cidades, afirmam ter muito medo de serem assassinados, né? Então há uma sensação compartilhada aí por muitas pessoas nas grandes cidades de que cada vez mais a violência cresce, né? O que nos últimos anos, por exemplo, a gente viu que diminuiu um pouco. Aí temos uma charge para a gente abordar isso, né? Aí acerca dessa cultura do medo, né? Cultura não só do medo da violência, mas cultura de se expor, cultura de talvez, né? De se socializar com o vizinho, com alguém do trabalho, né? Porque tem medo por conta da cor da pele ou de onde a pessoa mora, enfim, são várias questões que a gente pode se aprofundar em outros momentos, tá? Aí nessa perspectiva tem aqui um questionamento que é bom nós fazermos acerca da diferença e a relação que existe entre o que é ser seguro e o que é ter privacidade, né? Segurança ou privacidade está trancafiado nos condomínios de luxos, com os seus filhos dentro, sem deixar que nem eles irem à esquina ou no vizinho para brincar. É segurança ou privacidade viver do shopping para a escola, para casa, né? Nessa perspectiva dessa classe dominante de algum grupo de segmentos da sociedade. Isso nós podemos pensar, porque, por exemplo, nesse viés, nessa perspectiva, há quem diga, existem relatos que os americanos, né, os Estados Unidos, eles não são uma população, uma nação de primeiro mundo na sua totalidade, com a democracia plena. Eles não estão aí no topo de primeiro lugar de qualidade de vida, como alguns sugerem. Então, por quê? Porque eles vivem com uma privacidade tão grande, com uma insegurança tão grande, que não tem essa qualidade de vida. Então, é contraditório, né? Tem uma contradição. Outra teoria importante acerca desse capítulo é sobre o que é segregação socioespacial. Em 1970 a 80, a violência urbana não se restringe aos comportamentos desviantes, mas é também uma violência do Estado e das classes dominantes contra a população mais pobre, né? A criminalização da pobreza não se baseia em segurança, mas em saneamento social e limpeza. Locke distingue dois tipos de violência: a violência de cima, né, dos detentores de poder, e a violência de baixo. Talvez a gente só tenha notícia do que é a violência de baixo, mas as violências também, formas de violência que vêm de cima,
também elas são muito pertinentes, né? Então, a segregação social, aqui nós temos uma foto sobre o que é uma segregação socioespacial. Ela está associada à camada da população que passa a habitar lugares distantes do centro urbano, que concentra o comércio e a possibilidade de trabalho, né, no centro, nas quais a infraestrutura de serviço é deficiente ou mesmo inexistente. Então, é devido ao lugar. Se eu puder definir mais especificamente o que é segregação socioespacial, Dionísio? Devido ao lugar onde o indivíduo mora, ele sofre discriminação, né? Ele sofre preconceito, ele é segregado, separado. A pessoa que mora na favela, só porque mora na favela ou nasceu no Nordeste, ela é segregada socioespacialmente, devido ao espaço que ela nasceu ou o espaço que ela vive, né? As pessoas que moram no interior, na zona rural, também sofrem muito esse processo de discriminação, de segregação socioespacial, né? Como consequência disso, né, os mais jovens que nunca saem dos espaços dos quais foram criados, como favelas ou condomínios, podem ser levados a ver como naturalidade as desigualdades, o que impede o surgimento de geração de cidadão crítico, né? Então, esse conceito ele é muito importante, segregação socioespacial, na compreensão e percepção dessas diferenças, né, da sua realidade. Outro ponto, para finalizarmos, a demanda de serviços como segurança, manutenção, construção e serviços domésticos motivou a população pobre a ocupar informalmente áreas em torno dos locais mais abastados. Então, esse é o conceito final que nós iremos trabalhar, que é o de segregação socioespacial, que tem a ver com o lugar onde a pessoa mora, ou nasceu, ou ela se desloca, ela sofre discriminação, preconceito, tá? Para finalizarmos conforme prometido, temos agora aí essas duas questões de sociologia, para vocês repensarem aí o que nós desenvolvemos ao longo de estudos, colocar no caderno e enviar, tá certo? Então, até mais. Espero que vocês tenham gostado.